Me avisem aí a hora que aparecer. Apareceu, prof. Beleza, tá? Então, nossa aula de hoje dá seguimento à aula passada, anterior, tá? Vou falar um pouquinho da aula anterior para vocês, porque talvez alguém não tenha assistido, lembrando, né, que a gente deixou gravado para vocês. E na aula passada a gente falou sobre follow-up, tá? O que seria follow-up? Né? Follow-up, traduzindo para português, significa seguimento, tá? Seguir, prosseguir. Quando a gente associa esse termo follow-up ao neonato, nós entendemos que é o segmento do paciente prematuro pós-internação, tá? Ou seja, né, esse paciente prematuro, principalmente prematuro, que a gente vai comentar, porque é o paciente da UTI neonatal mais prevalente, né? Ou seja, é o que mais interna dentro das UTIs neonatais. Então, esse paciente neonato prematuro, ele necessita de um acompanhamento pós-hospital, ou seja, ele recebe alta do hospital e precisa, né, então, ser encaminhado para um ambulatório de acompanhamento de crianças prematuras. Um ambulatório especializado, que pode ser uma clínica de fisioterapia particular, pode ser uma clínica de fisioterapia universitária, pode ser uma unidade de saúde, né, que tenha, né, uma equipe multiprofissional especializada para assistência desse neonato, com pediatra, neuropediatra, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, ou seja, tem que ter uma unidade aí completa. O que sabemos é que, né, dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde, a gente viu na aula anterior à última que existe um método chamado método canguru, né, que é essa assistência humanizada ao neonato, que acompanha também esse neonato que ficou na UTI neonatal até a unidade básica de saúde da família. Ou seja, a gente viu que ele tem 3 etapas, né? Tem uma etapa pré-natal, tem uma etapa de UTI neonatal, tem uma etapa de unidade de saúde da família. Então, a gente acompanha esse neonato após a saída dele do hospital. Então, na aula anterior, o que a gente aprendeu? Para a gente entrar dentro do contexto. Aprendeu, né, as condições fisiológicas para a alta deste neonato, ou seja, o que ele precisa apresentar de características fisiológicas para ser considerado apto para sair, né, da unidade. Tá? E a gente viu que são critérios relacionados à alimentação, a crescimento e a controle das funções vitais, tá? Ou seja, manutenção da temperatura corporal, estabilidade cardiorrespiratória, crescimento, ou seja, ganho ponderal progressivo e condições de se alimentar, ou seja, garantir a sua nutrição ou por uma por copo ou por aleitamento materno, ou ainda, né, se for uma condição mais crônica, por uma via, né, parenteral, tá? Parenteral, digo, nasoenteral ou gastrostomia, tá? Que seria enterais. Parenteral seria por via endovenosa, então não é parenteral, é enteral mesmo, tá? Então, a gente viu lá que após a alta, então após
esse prematuro receber alta da unidade hospitalar, ele precisa ser encaminhado para essas equipes. Cada equipe, cada membro da equipe, o fisioterapeuta sendo um membro da equipe, então cada membro da equipe tem seus objetivos, né, no plano de tratamento. E nós vimos que o principal objetivo do fisioterapeuta é garantir o desenvolvimento neuromotor da criança. Minimizar qualquer atraso do desenvolvimento neuromotor que a criança possa ter, visto que ela é um recém-nascido, né, prematuro, ou seja, ela tem um déficit de desenvolvimento intrauterino com relação às crianças que nasceram termo, tá? Então, nós vemos que é necessário corrigir a idade para essa criança prematura para podermos associar com as etapas do desenvolvimento neuromotor. Não tem como nós compararmos uma criança termo com uma criança prematura, né, na mesma condição, né, de idade para desenvolvimento neuromotor, tá? Então, a gente precisa corrigir a idade, tá? Trabalhar com prematuros com idade corrigida, ou seja, nós temos que descontar todas as semanas que este prematuro, né, perdeu de vida uterina, tá? E ele nasceu antes do tempo. Então, a gente pega a sua idade cronológica, ou seja, a sua idade mesmo do que ele nasceu, e diminui, subtrai, né, das semanas que ele, né, perdeu de vida intrauterina, considerando aí, né, um bebê termo, né, de 40 semanas. Então, seria a idade cronológica menos 40, que seria a idade gestacional termo, menos a idade gestacional que ele nasceu. Então, a gente tem aí diferença, né, de quantas semanas que ele perdeu de vida intrauterina. Então, a gente tem aí a idade corrigida dele, tá? Qualquer dúvida, né, tá lá na nossa aula. Então, e dentro desse follow-up, então, a fisioterapia vai fazer a assistência, né, desse recém-nascido, né, ambulatorialmente. E eu disse que é nesse momento que as disciplinas de fisioterapia da saúde do neonato, ela se casa com a fisioterapia na saúde da criança. Eu não sei se vocês fazem saúde da criança ou vão fazer. Então, é nesse momento que, né, a transição, então, em termos de ciclo de vida, como a gente estuda, da saúde do neonato para a saúde da criança, que é o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criança, tá? Nas aulas de hoje, nós vamos falar um pouco mais dessa assistência fisioterapêutica na aula 4.3, alguns recursos muito sucintamente, tá? Porque também como eu disse para vocês, faz parte do acompanhamento da saúde da criança, o estudo dessas técnicas, tá? E agora, no primeiro momento, nós vamos falar das principais sequelas, ou seja, consequências que essa criança prematura pode levar para esse período pós-UTI neonatal, pós-hospitalização, que são o quê? As doenças ou morbidades frequentes associadas à prematuridade, tá bom? Então, hoje, nesse primeiro momento, nós vamos falar mais sobre sequelas, tá? Sobre sequelas que esse neonato ele vai apresentar após esse período de hospitalização. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a atuação da fisioterapia, né, frente a essas morbidades. Ok? Então, conteúdo da nossa aula de hoje. Podem participar, tá, gente? Só liga o sonzinho de vocês e fala comigo. Um de cada vez falando, né? Muita gente falando ao mesmo tempo. Levanta a mão. Levanta a mão para falar, tá? Então, nós vamos falar de sequelas de doenças pulmonares crônicas, e eu separei uma em especial para vocês, que é a mais comum,
por isso que eu a separei para vocês, que é a displasia broncopulmonar, e vamos falar de sequelas musculoesqueléticas e neurológicas, tá? E a gente separa didaticamente dessa forma, como está aí no slide. Existem sequelas de doenças pulmonares, né, por conta que estão relacionadas mais à prematuridade em si. Lembrando, né, que a criança que nasce prematura, ela tem um subdesenvolvimento do seu sistema respiratório, então ela tem, né, uma deficiência na formação de alvéolos e, consequentemente, né, de surfactante e, consequentemente, né, um déficit na troca gasosa. Então, ele vai ser uma criança hipoxêmica, vai ser uma criança que vai ter dificuldades respiratórias. E isso vai acarretar o uso, né, de dispositivos ventilatórios, né, ventilação mecânica, como nós já vimos, e esse uso prolongado de ventilação mecânica pode deixar sequelas pulmonares na criança. Então, a prematuridade, ela está associada mais a sequelas pulmonares, tá? Porém, a prematuridade leva a um período de hospitalização maior. E esse período de hospitalização maior leva, muitas vezes, a sequelas musculoesqueléticas no recém-nascido e também neurológicas, tá? Então, por isso que a fisioterapia, ela vai ter esse objetivo de minimizar todo o atraso ou consequências desse processo de hospitalização que a criança teve, né? E para garantir, então, a essa criança um desenvolvimento melhor. Tá? Nós, muitas vezes, conseguimos, né, alcançar o melhor dos nossos objetivos, mas muitas vezes também a condição de lesão neurológica é muito grande e essa criança ela permanece com sequelas ainda. E aí a fisioterapia vai trabalhar com a minimização dessas sequelas, ou seja, né, trazer a melhor qualidade de vida para essa criança, tá? Em termos de motricidade, desenvolvimento, cognição, comportamento, tá? E, consequentemente, também melhorando a qualidade de vida dos pais, né, e dos cuidadores dessa criança, tá? Para a gente entender bem esse processo de follow-up, né, que eu falei para vocês, esse processo de transição do hospital para o ambulatório, entender das sequelas que essa prematuridade pode trazer com relação ao atraso do desenvolvimento motor, tá? Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, tá? E esse vídeo, ele toca bastante porque nós vamos ver um vídeo, né, do menor prematuro do mundo, tá? E quando quero que vocês observem, principalmente, né, o peso, tá? Ao nascer dessa criança, né? Vocês observem, né, o tamanho, né, as características dessa criança, o momento que ela, né, os dispositivos que ela usa, né, de auxílio respiratório, né? É um documentário em forma de até uma propaganda do hospital, tá? Mas que mostra muito, tá? A família preferiu ficar em anonimidade, né? Ou seja, os nomes familiares não aparecem. Então, a criança ela é referida como o bebê do hospital, né? A criança do hospital. Então, o vídeo é em inglês, né? É uma criança americana, mas tem a tradução. Eu traduzi para vocês. E eu quero que vocês observem isso, né? A importância do acompanhamento neonatal e o segmento que essa criança irá necessitar, visto essa prematuridade, tá bom? Vou tirar meu fone para você.
she's not her supply, she's only 23 weeks. At 245 grams, there's reservations on survival. They told her husband that they had about an hour and she was going to pass away. But that hour turned into 2 hours, which turned into a day, which turned into a week. Well, I'd heard about her. I'd heard that we had such a tiny baby. It sounded unbelievable. Because, I mean, she's about half of the weight of a normal 23-weeker. So I went and saw her and just kind of, you could barely see her in bed. She was so tiny. So we do everything we know how to do as well as we can. And after that, it's really up to our babies. So some really have the strength to go through what they have to go through and grow outside the womb. Because even when I'm not here, I think about her, like how's she doing today, and that. So, yeah, she's a miracle, that's for sure. We definitely get really invested in these primaries that we have. It's kind of cool to follow them, see them get better, if they're having an off day, what's going on with you? So we invest a lot in them, and we love it. Just want to say, oh my God, I love Emma, Ken, Michelle, Devin. Oh, we have so many nurses, but her primary nurses were just, they became friends. I don't want to clap. Look at all those signs they made. I would come in, and it's like, happy birthday, Mom. It's just, I'm so grateful for them. I'm just really proud of them and the baby, and to see, I told you. Just like see them transform as parents and see this little baby go home that usually is like completely against all odds. Charlotte Mary Birch is the best place, I believe, for micro preemies. Our NICU has every modality, every piece of equipment, the technology, the staff, the physicians, the knowledge to take care of someone that's born at 23 plus 3. So Sadie was the exact right spot, right time for this to happen. I am waiting for this day. I want to go. If we go home today, I don't think we can forget this date. We should celebrate this date every time. It's going to be a special moment for us. I just wanted her to know how strong she is and how, I mean, if she can start off where she was and do as well as she can be, there's nothing she can't do. It was a beautiful experience. I love this hospital. Everybody from the staff, the security guard, whenever I come in, how's your day? Sometimes you just want to hear somebody ask me, how's your day? I mean, I feel blessed. I mean, she is the smallest baby, but she's mine. Então, vocês viram aí, pessoal, né? Trata-se, né, da menor prematura do mundo. Nasceu com 245 gramas, com 23 semanas de idade gestacional. Tá? Então, se a gente colocar isso naquelas etapas de desenvolvimento intrauterino que aprendemos sobre o neonato, vocês vão ver que praticamente ela não tinha pulmão, né, nessa época. E os alvéolos eles começam a ser produzidos ou formados com 26 semanas. Né? Então,
ela realmente é uma interrogação, né? Como ela foi capaz de manter trocas gasosas. Com certeza houve a necessidade de ventilação mecânica, como vocês viram, tá? E de uma expectativa baixa de vida, ela foi se tornando maior, né? E ela alcançou a alta hospitalar. E ela alcançou a alta hospitalar com 5 meses de idade. Mas se a gente lembrar e associar, alguns de vocês conhecem crianças, alguns de vocês são mães e sabem que, ou têm irmãos, né, mais novos, sabem que uma criança de 5 meses, ela tem grandes atividades já, algumas voluntárias, né? Por exemplo, uma criança de 5 meses, ela consegue muitas delas têm controle de tronco na posição sentada, ou seja, eu consigo colocá-la sentada, ela fica. Ela não consegue passar para a posição sentada, mas se eu a colocá-la sentada, ela fica porque ela tem controle da cabeça e controle do tronco. E nós vimos que essa criança, ela saiu totalmente, né, no colo, ou seja, ela não tinha nem controle de cabeça. Ou seja, ela tem um atraso do desenvolvimento neuromotor, tá? Só que a gente precisa corrigir essa idade, tá? Ou seja, a gente pode comparar esse desenvolvimento motor igual a uma criança termo, tá? Então, é nesse sentido que eu falo da necessidade de se corrigir a idade, tá? Para crianças prematuras, tá? E vocês viram aqui que tem todo um contexto de preparação para os pais, né? Ou seja, né, a própria enfermeira falando, né, de como era importante e feliz, né, ver os pais se transformando também, né, para o cuidado da criança, porque todo esse processo de follow-up envolve também o acompanhamento dos pais, tá? Então, quando a gente fala, então, de prematuridade, então, eu tirei essa foto, né, do nosso vídeo que acabamos de ver, nós temos aí, a essa condição de prematuridade, a associação, né, de alguns agravos, né, algumas desvantagens aí que a prematuridade traz para o sistema respiratório. Então, como eu disse para vocês, o bebê prematuro, ele tem um subdesenvolvimento, né, do sistema respiratório, então ele vai ter um número menor de alvéolos, tá? Isso vai levar ele a uma incapacidade de manter as trocas gasosas adequadas. Então, ele vai ser hipoxêmico e vai necessitar de oxigênio, tá? Vai necessitar de um aporte de oxigênio maior, né, que outras crianças. Vai ter doenças pulmonares, vai necessitar de ventilação mecânica. Devido à prematuridade, ele vai ter, né, também um subdesenvolvimento do controle neural, né, da respiração. Então, o drive neural vai estar prejudicado. Nós vimos, né, lá no começo do semestre a condição de apneia da prematuridade, ou seja, né, uma alteração, né, do disparo, né, da respiração pelo sistema nervoso, levando a criança a ter apneia, ou seja, ausência de respirações, e o prematuro faz muita apneia, tá? E fazendo apneia, ele faz hipoxemia, né, e às vezes necessita de ventilação mecânica. Ele vai ter acúmulo de secreções pulmonares por conta da ventilação mecânica, por conta da incapacidade, né, de remover suas secreções, devido também a um subdesenvolvimento da musculatura de tosse, que é a musculatura abdominal, e vai ter alterações da mecânica respiratória, tá? Eles vão ser bebês que vão ter aprisionamento de ar, porque eles não têm totalmente os alvéolos formados, e os alvéolos que fornecem ou, né, compreendem a força elástica de recolhimento pulmonar que favorece a saída de ar. Como não tem alvéolos totalmente formados, então o ar que entra nos pulmões, ele pode ficar aprisionado, ou seja, com dificuldade para ser eliminado, ser exalado, tá?
nós chamamos essa condição de aprisionamento de ar de auto-PIP, tá? Também traduzido para o inglês como air trapping, né? Que também é muito, né, comentado, né, nesse termo, tá? São todos sinônimos, tá? Aprisionamento de ar, air trapping e auto-PIP, né, compreendem a mesma alteração mecânica. E o paciente vai apresentar redução dos volumes e capacidades pulmonares devido a esse subdesenvolvimento alveolar e a necessidade de ventilação mecânica. E todas essas alterações aí que podem estar todas presentes em um prematuro, né, principalmente nessa prematura que nós acabamos de ver, isso favorece o ocasionamento de doenças pulmonares crônicas, tá? Se a criança sofre, né, com doenças pulmonares crônicas, por exemplo, o sistema respiratório ele vai sofrer alterações, né, de acordo com as transformações que essa criança vai ter que se adaptar, né? E uma dessas transformações é a adequação do padrão respiratório e da mecânica pulmonar. E isso muitas vezes ocorre, né, na fase adolescente, na fase adulta, né? O que o professor está falando? Que muitos desses prematuros vão ter, quando adultos, doenças pulmonares crônicas, tá? E a gênese, ou seja, a origem dessa doença, ela ocorreu devido a esse problema neonatal, tá? Então, é assim que chamamos, então, essas doenças, né, crônicas, porque, às vezes, elas se manifestam clinicamente, ou seja, com prejuízo funcional, também lá na fase adulta, tá? A principal, como eu disse para vocês, é a displasia broncopulmonar, também chamada de broncodisplasia pulmonar, tá? A mesma coisa, só muda aí a ordem dos termos. Então, a gente já viu que uma UTI neonatal atende principalmente recém-nascidos prematuros de várias idades gestacionais, tá? E também vimos que a UTI neonatal atende prematuros com várias afecções relacionadas à prematuridade, tá? Também já vimos, né, lá no começo do bimestre que essas doenças, esses prematuros apresentam doenças respiratórias, né, neurológicas, e que elas necessitam de ventilação mecânica, tá? A necessidade da ventilação mecânica, ou seja, o suporte ventilatório, né, artificial, ela vai, no momento, trazer benefícios por conta da criança necessitar, né, dessa assistência ventilatória para sobreviver. Porém, o uso prolongado da ventilação mecânica vai ser uma das principais causas para ocasionar alguma doença crônica respiratória. Por exemplo, a displasia broncopulmonar. Ela é a mais comum das doenças crônicas respiratórias, tá? Então, definindo aí displasia broncopulmonar. É uma doença resultante de agressões causadas pelo tratamento de recém-nascidos prematuros ou com doenças pulmonares. E aí, lembrando que doenças ou que malformações são essas, tá? Síndrome do desconforto respiratório, tá? Ou doença da membrana hialina, são sinônimos aí. Estados de infecções pulmonares, edema pulmonar. Lembra, né, que uma das causas de edema pulmonar é a persistência do canal arterial, que é uma condição comum em prematuros, né, visto que o canal arterial deveria se fechar, né, após o nascimento, e a permanência ou persistência desse canal arterial aberto, né, pode trazer a complicações cardiorrespiratórias, e para o sistema respiratório a principal complicação é o edema pulmonar. E com certeza essa criança necessita de ventilação mecânica. Outras malformações pulmonares, tá, e etc, né, ou qualquer
complicação pulmonar que necessite de ventilação mecânica e principalmente o uso de oxigênio terapia em altas concentrações vão levar à displasia broncopulmonar. O que é a displasia broncopulmonar? É uma alteração morfológica que acontece, né, nos pulmões do neonato diante, né, de processos de reparação, processos inflamatórios, processos decorrentes das alterações ou de dispositivos que ocorrem a esse prematuro, tá? Então, o pulmão, né, desta criança, deste neonato, ele, diante de várias agressões que podem ser fisiológicas ou artificiais, através de dispositivos que a criança necessite, né, ela vai se, vamos dizer, se moldando, né, de forma diferente, né, do normal, né? E ela vai trazer, então, uma série de alterações morfológicas, né, na estrutura, né, pulmonar, e isso pode acarretar, né, no futuro, né, próximo ou mais distante da criança, uma doença respiratória, tá? Dentre as causas, né, da displasia broncopulmonar, nós temos aí a principal é a associação dela com a prematuridade, tá? Então, a associação da displasia broncopulmonar ela é forte com relação aos prematuros. Por quê? Porque os prematuros, eles geralmente vão precisar de ventilação mecânica devido ao seu subdesenvolvimento do sistema respiratório. E precisando, né, de ventilação mecânica, eles vão utilizar oxigênio em altas concentrações, acima, né, do que respiramos no ar ambiente, tá? Como vimos, essas crianças prematuras também são sujeitas a infecções, tá? E, como vimos também, essa criança prematura tem a possibilidade da persistência do canal arterial. Todas essas alterações que são inerentes à prematuridade ou a dispositivos que a prematuridade exige que a criança receba, vão desencadear uma resposta inflamatória, tá? Ou seja, são agressões físicas ao tecido, né, do neonato, e o tecido neonato também vai responder, né, a essa agressão, e essa agressão é em forma de inflamação, tá? Além disso, nós podemos ter o componente genético, ou seja, algo associado ao próprio organismo desse neonato, e diante, né, desse processo de agressão, também um processo de cicatrização, ou seja, agressão, reparação, agressão, reparação, agressão, reparação, tá? Esse processo prolongado, porque esse recém-nascido ele fica muito tempo nessa condição de suporte ventilatório, tá? Imagina uma criança de 23 semanas de idade gestacional, ela deve ter ficado pelo menos 2 meses em ventilação mecânica até total maturação, né, do sistema respiratório dela, para que ela tenha condições de respirar sozinha. E vocês viram que em vários momentos do vídeo ela estava respirando ainda com auxílio, né, não entubada, mas com auxílio de oxigênio por pronga nasal, né? Então, todo esse processo crônico, vamos dizer, de agressão e respostas inflamatórias vai gerar, né, afecções ou agravos para o pulmão da criança, como enfisema. Enfisema a gente entende como destruição, né, das paredes alveolares, causando, né, aumento dos espaços alveolares ou lacunas pulmonares. Ou seja, além dela não ter totalmente os alvéolos formados, ela
vai destruindo paredes alveolares devido à agressão. E esse processo de inflamação, reparação, também pode formar atelectasias, ou seja, né, colapsos pulmonares, edema por conta do processo inflamatório e fibrose pulmonar, que é a cicatrização, tá? E então a displasia broncopulmonar, ela apresenta como características, né, estruturais deste pulmão, né, presença dessas alterações, desde enfisema, passando por atelectasia, edema, até fibrose, ou seja, um pulmão cheio de alterações, tá? E isso é um pulmão que a criança vai ter, né, que sobreviver com ele, ou seja, é uma criança candidata a ter doenças respiratórias, né, quando esse sistema respiratório for mais exigido, tá? O que ocorre na fase mais adulta ou adolescente, tá? Em termos de alterações e quadro clínico, tá? O que a gente encontra, né, na criança com broncodisplasia? O raio-x, ele não é o exame mais ideal para se fazer a avaliação, né, do paciente com displasia, tá? Só que ele pode apresentar com áreas de hipotransparência, que, né, também chamados de infiltrados reticulares, por conta, né, da fibrose, tá? Só que o melhor exame é a tomografia computadorizada, que é essa imagem à direita, tá? O quadro clínico da criança com displasia consiste em sintomas respiratórios, tá? E esses sintomas respiratórios é o quê? Tosse, falta de ar, ou seja, dispneia, tá? Cianose, tá? E esses sintomas respiratórios, uso da musculatura acessória, né? Chiado no peito, tá? E esses sintomas respiratórios, eles vão estar associados à necessidade ou dependência do uso de oxigênio. Ou seja, nós vamos ver crianças, né, utilizando oxigênio suplementar, tá? Mesmo após alta hospitalar, tá? E a principal consequência funcional para essas crianças é a diminuição da tolerância à atividade física. Ah, mas vamos pensar, o que é atividade física para uma criança? Quando você pensa na criança, você pensa em quê? Brincadeira. Né? Estou falando já de uma criança maior, uma criança que caminha, uma criança que corre, tá? E vai ser uma criança que não vai conseguir fazer isso adequadamente. Por quê? Porque ela vai cansar fácil, ela não vai ter tolerância, ela vai, às vezes, até ter desmaios, tá? Diante de um excesso ou uma atividade acima do usual ou acima da capacidade respiratória dela. Então, para que ela possa se submeter a essa atividade, né, ela usa oxigênio. Então, ela é dependente, né, do oxigênio, tá? E, então, aonde entra a fisioterapia? Então, a fisioterapia entra em melhorar essa função respiratória, tá? E aumentar a capacidade da tolerância à atividade física dessa criança, para que ela possa crescer e desenvolver, né, o mais próximo do normal, né, de uma criança normal, tá? Então, dentre essas alterações radiológicas, né, nessa tomografia a gente observa todas elas, tá bom? Tá? Para vocês entenderem, essa coloração aqui seria a coloração de um pulmão normal, tá? É um cinza, tá? Nem para o branco, nem para, né, o preto, né? Ou seja, é um cinza, né? Em meio tom aí, vamos dizer, tá? Quando há
você pode ver que há áreas que estão mais escuras, né? Aqui tem até parece que tem até uma bolha, tá? Essas áreas mais escurecidas, mais pretas, nós chamamos de áreas de enfisema. Por quê? Porque as paredes alveolares foram destruídas por esse processo, né, de reparação, inflamação crônica, tá? E foi formando o que? Aumento dos espaços aéreos, tá? Então, o ar na tomografia, quanto no raio-x, aparece na coloração mais preta. Então, a gente observa, né, esse aumento dos espaços aéreos, chamados de enfisema, tá? Observem que essa parte está mais branca, né? Nós chamamos essa parte aqui de áreas, né, que pode haver edema, tá? E essas partes que são em forma de, né, redes, né? Parece uma estria branca aqui, tá? Nós chamamos de fibrose, tá, pulmonar, que são áreas atelectasiadas, ou seja, ali não tem alvéolo ventilado, tá? Por isso que fica branco. Se o ar é preto, a ausência de ar não fica preto, então fica branco. Então, observem que essa tomografia apresenta, né, várias dessas alterações, tá? Que é uma tomografia de uma criança com displasia broncopulmonar, tá? Mais de 90% dos pacientes com broncodisplasia apresentam alterações radiológicas na tomografia de tórax, tá? Então, essa criança, né, mais de 90% apresentam tomografias assim, tá? E essas alterações podem variar, né, dentre essas que eu citei, desde o enfisema, como a atelectasia, fibrose e edema pulmonar, tá bom? Tratamento, né? Geralmente, com o desenvolvimento da criança, ela vai aumentando a tolerância, à atividade física e diminuindo a necessidade de oxigênio, tá? Normalmente. Mas a fisioterapia pode aí, né, auxiliar, né, na melhora da capacidade respiratória, através da fisioterapia respiratória e também através, né, do exercício físico supervisionado, prescrito, né, também, né, através da fisioterapia, tá? Além disso, né, essa criança deve ser observada com relação ao desenvolvimento neuromotor, como eu disse para vocês, tá? Então, às vezes, essa criança, ela pode ser uma criança com cognição preservada, ou seja, lúcida, orientada, porém, ela pode ser também uma criança que apresente, né, alterações cognitivas do cunho neurológico também e necessitar de fisioterapia neurológica, tá? Vamos falar agora sobre sequelas musculoesqueléticas da hospitalização, tá? Ou seja, né, essa criança que fica, né, essa criança já não é uma criança prematura pelo tamanho, tá? Mas a gente pode observar que ela também está, né, sedada, está em suporte ventilatório invasivo, ou seja, está em uso de tubo orotraqueal, tá? E esse processo de hospitalização neonatal, ele, né, tem, como prejuízo, né, o que nós chamamos de síndrome do imobilismo, né? Ou seja, essa criança apresenta características e consequências do imobilismo, no caso, né, na incubadora ou no berço, tá? O que é imobilismo, né? Você ficar imóvel, né? Você não mexer, ou por conta, né, de uma alteração neurológica, uma doença, né, neurológica, né, ou por conta, né, de sedação ou analgesia, né, que a criança necessita para, né, se adaptar adequadamente à ventilação mecânica, tá? Essa criança, ela usa, né,
tubos, catéteres, né? Tubo, catéteres para infusão medicamentosa, né? A gente pode ver aqui no pezinho dela, né? Um catéter. Ou a necessidade, às vezes, de dreno, ou a necessidade de sondas, tá? E isso também apresenta uma restrição, né? Não sei se vocês já ficaram internados, mas quando a gente fica internado numa UTI, tá? É acesso venoso, é monitorização, são cabos, eletrodos, dependendo da gravidade, são sondas, drenos. Isso limita a nossa mobilização, tá? Então, o próprio tubo orotraqueal, a condição de instabilidade hemodinâmica, ou seja, né, a instabilidade, né, dos sinais vitais, ou a presença, então, de lesões neurológicas, né? Então, dentro da incubadora ou no berço, o prematuro ou a criança internada, o neonato, ela fica, né, à mercê desse imobilismo e geralmente posicionada em hiperextensão cervical, ou seja, né, o pescoço fica, né, em hiperextensão e isso bloqueia a mobilidade dessa região. Ou seja, se ela tem que ganhar controle da cabeça, que é através né, da estimulação, né, a posição de flexão da cabeça, a criança não consegue nessa posição de fixa em hiperextensão, ou seja, ela vai ter um atraso aí no desenvolvimento dessa região. Além disso, a gente pode ver, né, a posição dos membros, né, em rotação externa e extensão de ombro, tá? Posição dos membros inferiores em abdução, né, de quadril, tá? Ou seja, isso são posições contrárias às posições de desenvolvimento neuromotor. Quanto mais rápido ela ganhar a posição de linha média, ou seja, né, trazer essa posição dos membros superiores e dos membros inferiores para a linha média, melhora o desenvolvimento. Se vocês lembrarem de crianças, vocês vão lembrar as crianças com a mãozinha, né, no centro, né? Às vezes a criança até leva o pezinho na boca, tá? Ou seja, traz o pezinho em flexão, ou seja, para a linha média, né? Isso faz parte do desenvolvimento neuromotor. E que uma criança que está nessa condição, ela não consegue fazer, ou seja, consequentemente, ela vai ter um atraso, tá? Além disso, né, então, tudo isso vai levar à formação de polineuromiopatias. Muitas, neuro, sistema nervoso, né, nervos, mio, de muscular, né, patias de doença. Então, essa criança vai ter, né, essa condição de agravo caracterizada por uma disfunção de vários nervos e músculos, tá? Então, ela vai ter como consequência inflamação sistêmica, né, por conta, né, dessa afecção, né, neuromuscular sistêmica, estados de hiperglicemia por conta, né, do mau uso da energia, ou seja, da glicose, ou seja, ela não mexe, então ela não usa a glicose para a produção de energia pelos músculos, tá? Então vai ter hiperglicemia e fraqueza, consequentemente, perda da massa muscular, tá? Resultado de tudo isso, então, é um atraso no desenvolvimento neuromotor. Então, a fisioterapia, com a mobilização precoce, nós vimos nas aulas anteriores, mais precisamente lá na aula da unidade 3, seção 3, a parte de mobilização precoce, tá? E nós vimos lá que são várias as formas de estimularmos neurosensorialmente essa criança, tá? Para que ela tenha, né, o mínimo, né, de atraso neuromotor. Ou seja, o trabalho de minimização do atraso do desenvolvimento neuromotor, ele começa lá na UTI neonatal, tá? E, né, ele vai dar seguimento, ou seja, o follow-up dentro dos ambulatórios, né, de assistência a essa criança, tá bom? Também há a ocasião de doenças
neurológicas relacionadas à prematuridade e à hospitalização. Então, as crianças prematuras, observem a imagem, né, elas são crianças, né, e vocês observam essa imagem também, que são crianças hipotônicas, ou seja, né, à mercê da posição, tá? Não tem tônus. Olha a diferença desta criança, toda se contorcendo, ou seja, se mexendo, ou seja, a estimulação, né, leva a criança a respostas motoras, diferente dessas crianças que estão à mercê de um posicionamento fixo que limita o desenvolvimento neuromotor, tá? Então, observe essa criança também, prematura, né? A gente pode ver até pela formação, a forma corporal, também com uma ausência de postura em flexão, tá? Né? Os membros superiores também em rotação externa de ombro e rotação externa e extensão de ombro. Além disso, eles têm pouca resposta reflexiva devido também a uma imaturidade do desenvolvimento, né, neurológico. Consequência disso, né? Então, o que leva a isso? Leva a um atraso do desenvolvimento neuromotor com relação à aquisição de posturas, tá? Ele vai demorar a adquirir posturas, tá? Demorar a adquirir habilidades motoras finas, voluntárias, vão ter déficit de equilíbrio, vão ter déficit de coordenação, vai ter distúrbios sensoriais e vestibulares, vão ter alterações de tônus, vão ter movimentos involuntários presentes e pode ter até espasmos generalizados, tá? Né? Podendo ser aí caracterizados como crises convulsivas às vezes, tá? Então, a fisioterapia, nós já vimos, né, com a mobilização precoce, tem esse objetivo, né, de minimizar todos esses atrasos, né, todas essas alterações que a gente acabou de citar, tá? Além disso, né, as doenças neurológicas, às vezes, estão acompanhadas de doenças respiratórias. Então, a criança que tem uma afecção neurológica pode apresentar, em associação, comprometimentos do sistema respiratório, tá? A dependência de ventilação mecânica ou a necessidade de ventilação mecânica prolongada, né, todo esse estado de subdesenvolvimento muscular, né, também envolvendo a caixa torácica, ou até estados de malformação da caixa torácica. Então, podem levar aí a pneumonias, a telectasias, a redução dos volumes pulmonares, pode levar, então, à fraqueza dos músculos respiratórios, alterações morfológicas da caixa torácica, desvios da coluna vertebral. São muitas crianças que evoluem com cifoescoliose, né? Então, a própria cifoescoliose, né, essa alteração da coluna vertebral, altera a morfologia da caixa torácica, consequentemente pode fazer alterações, né, comprometendo, né, a expansibilidade dos pulmões, né, levando a telectasias. Inefetividade da tosse, né, ou seja, também por uma fraqueza da musculatura, né, da tosse, que é a musculatura abdominal, e levando a criança a estados de hipersecreção, ou seja, essa criança neurológica, ela também deve ser acompanhada quanto à função respiratória, tá? Porque há essa associação de comprometimento respiratório com o comprometimento neurológico. E, né, existem vários fatores envolvidos com relação à UTI neonatal, né? Então, o ambiente hospitalar com o excesso de sons, né, alarmes sonoros, né, às vezes até o som produzido pela equipe, né, às vezes é aumentado, né, o excesso de luz, às vezes, temperaturas diferentes da temperatura ambiente, manipulações inadequadas, tá, através de procedimentos, podem causar sequelas neurológicas. A gente falou de estimulação neurosensorial também, com relação
né, ao ambiente, né? A importância do ambiente mais calmo, mais seguro, mais confortável para a criança, né? Esses ambientes mais estressantes, tá? Que não correspondem adequadamente ao que a criança necessita, né? Provoca, né, esse estresse e prejudica, né, o crescimento e desenvolvimento da criança. Isso com relação ao sono, com relação ao conforto, né? Leva estresse, leva ao que nós chamamos de sobressaltos, reações, choro excessivo, e tudo isso é ruim para o neonato se desenvolver. Então, todos esses fatores aí que eu vou comentar com vocês promovem o atraso do desenvolvimento motor desse neonato, tá? E, né, quando ele recebe alta, então, do hospital, ele necessita do acompanhamento do desenvolvimento motor em um ambulatório de estimulação sensorial, e o fisioterapeuta é um dos profissionais que executam e estão presentes nesses ambulatórios, tá? Lembrando, né, quando a gente fala de criança, a gente tem que falar de crescimento e desenvolvimento, né? A criança tem que ganhar peso e altura, que é crescimento, e ela tem que desenvolver, que é o quê? Ganhar funcionalidade, né? Desenvolver suas funções. Então, luminosidade excessiva pode causar retinopatia, altera o ciclo sono-vigília, ou seja, essa criança não dorme direito, tá? Se não dorme direito, não ganha peso. Se não ganha peso, não recebe alta tão cedo. Ruídos sonoros altos levam a pique, ou seja, a pressão intracraniana, causam hipoxemia, causam reações, sobressaltos à criança, né? Isso leva a choro, a desconforto, né? E isso, né, gasta energia da criança e faz com que ela demore a ganhar peso. O uso de dispositivos, sondas, tubos, catéteres, drenos, prejudicam o reflexo de tosse e sucção, favorecem o acúmulo de secreção, dificultam a alimentação da criança, tá? Procedimentos como aspiração ou mal posicionamentos impedem trocas de posturas e manutenção da postura flexora e alinhamento da linha média. Ou seja, né, mal posicionamentos favorecem, né, o atraso do desenvolvimento motor, né? Por isso que a gente, né, já falou, já comentou com vocês, com relação ao posicionamento terapêutico, né, aquela importância daqueles posicionamentos que nós aprendemos. Doenças relacionadas com convulsões, hemorragias intracerebrais e doenças pulmonares favorecem um atraso, então, do desenvolvimento motor, tá? Então, a equipe tem como preocupação principal prevenir, identificar, tratar ou minimizar as sequelas da internação. E aí o fisioterapeuta está incluso nessa equipe, tá? O ambiente da UTI deve se adequar às necessidades de cada criança e cada profissional deve estabelecer sua conduta específica para a prevenção ou minimização das alterações. O foco da fisioterapia, então, é essa dedicação à função respiratória, tá? E essa dedicação à condição de desenvolvimento neuromotor da criança. Tá? O fisioterapeuta tem uma atuação importante com condutas específicas de estimulação precoce e sensorial, e individualizando o atendimento e promovendo melhor qualidade de vida para as crianças, dentro desse foco principal na parte respiratória e com relação ao desenvolvimento neuromotor. Não devemos esquecer, claro, né, da atuação dos pais e cuidadores, né, neste momento, que devem ser orientados quanto aos cuidados e condutas e decisões a serem tomadas conjuntamente com a equipe, tá? Todas as decisões terapêuticas, elas são comunicadas à família e cuidadores, para que eles participem ativamente desse processo, visto que quem dará continuidade ao cuidado dessa criança pós-hospital serão os pais, tá? Então, os pais devem estar orientados, né, de seus deveres, né, pós-hospital, né, enquanto ao cuidado, né, desta criança, ok? Primeira parte finalizada, tá bom, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Sim? Não? Tranquilo? Tranquilo, prof.
Entenderam? Então, beleza. Pessoal, 5 minutinhos de intervalo, tá? E vou dar atenção pro meu filho que acordou e eu já volto, tá bom? Ok? Pode ser? Ok, tranquilo. Então, beleza.